Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Sistemas Embarcados. Na aula de hoje, nós vamos continuar explorando os pinos de entrada e saída da Raspberry, né, essa forma de comunicar com o mundo externo, né, interfacear com o mundo externo, e hoje nós vamos trabalhar mais especificamente com as entradas e saídas individuais. Tá? Então, essa forma de acesso, né, às entradas e saídas individuais é dada através dos pinos que são comumente chamados de GPIO, né, ou GPIO, que é o General Purpose Input Output, tá, as entradas e saídas de propósito geral. E aí, como vocês podem ver nesses diagramas ou nessas imagens, né, nós temos, por exemplo, na Raspberry Pi, que é o que nós vamos usar hoje como exemplo aqui, na esquerda, alguns pinos de propósito geral, mas em outros tipos de microcontrolador, dispositivos kit de desenvolvimento, como a gente está usando, né, em um deles nós vamos usar a ESP32, nós vemos também todos os pinos na lateral, né, no Arduino, por exemplo, todos eles são pinos de propósito geral. Tá? Aqui também um MSP430 da Texas, então todos eles têm esses pinos para fácil acesso, principalmente para desenvolvimento, e depois quando, né, nós tivermos um produto, vamos dizer assim, esses pinos vão estar num layout um pouco diferente, mas eles vão continuar existindo nos dispositivos. Bom, falando mais especificamente da pinagem, né, da Raspberry Pi, nós já comentamos um pouco em aulas anteriores, né, que existem ao todo 40 pinos de propósito geral, sendo que alguns deles são fixos, né, de ground e alimentação, né, quer dizer, terra e alimentação. E aqui vocês podem ter acesso ao pinout.xyz, nós já vimos isso anteriormente, onde existe um diagrama e uma documentação, né, de quais pinos fazem qual tipo de tarefa. Né. Hoje nós vamos estar interessados mais especificamente na tarefa de acesso de entradas e saídas individuais. Tá? E isso pode ser usado, né, por exemplo, para entradas, por exemplo, de botões, sensores dos mais diversos, às vezes um sensor chamado sensor de fim de curso, né? O clássico portão que você fecha lá da garagem, chega ao final, ele tem uma chave, vamos dizer assim, que ele aperta e ele aciona, né, e diz, olha, cheguei no fim do curso, vamos dizer assim, tá? E saídas como a alimentação de LEDs, por exemplo, ou seja, lâmpadas, né, relés para você poder acionar circuitos de mais alta tensão, por exemplo, e até motores. Tá? Então nós vamos ter um pouco disso em cada exercício daqui para frente, nós vamos usar um pouco dessas entradas e saídas. É importante ressaltar que nas entradas digitais, tá, nós temos a necessidade de nos ater aqui a alguns detalhes, por exemplo, como que a tensão, né, como que a corrente e a tensão funcionam especificamente aí no nosso sistema, tá? Lembrando que o Raspberry Pi ele funciona, né? O GPIO do Raspberry Pi ele funciona entre 0 e 3.3 volts, tanto para entrada quanto para saída, tá? E no caso de entrada, né, nós temos um layout de conexão do circuito que nós chamamos de resistores, né? Um acesso ali com resistores de pull-up e pull-down. Né? O que seria isso? Esses resistores, desculpa, eles têm o propósito específico de evitar a tensão flutuante. Então, se você não coloca nada no pino, tá, você não sabe exatamente que tensão que ele está. E para a comunicação digital, você precisa saber se é zero, ou seja, se não é nada, está desativado, ou se ele está mais próximo do 3.3 volts, ou seja, aquele pino está ativo. Tá? Então, esse é o mais interessante para nós numa comunicação digital. Lembrando que a Raspberry não tem suporte, né, para comunicação analógica, né, pinos analógicos nela. Tá? Então, o resistor de pull-up, basicamente, ele gera um sinal alto de 3.3 volts no pino por padrão. Caso você não conecte um outro circuito, ele vai ficar sempre em 3.3. Então, o diagrama disso seria, aqui você tem a porta, né, da sua GPIO, aqui tem um sinal que pode ser conectado ou não, mas se o sinal não estiver fornecendo nenhuma corrente, nenhum nível de tensão, o resistor de pull-up já vai estar conectado no que a gente chama de VCC,
que é a tensão nominal daquele pino, no caso aqui 3.3 volts, tá? Da placa. Então, se você não conectar nada, ou se o circuito que estiver conectado não estiver alimentando esse sinal, né, por padrão esse pino vai estar fornecendo 3.3 volts, essa é a tensão de referência, ou seja, ele está logicamente ligado, né, em 1, vamos dizer assim. Tá? E o pull down é o contrário, ele gera uma tensão de 0 no pino. Tá? Então, basicamente, você conecta o resistor no seu sinal e conecta o seu resistor aqui no ground, né, ou no GND, ou no terra, vamos dizer assim, do circuito. Tá? Mesma coisa, se o sinal não estiver fornecendo, ou o circuito conectado não estiver fornecendo energia em nenhum nível, por padrão ele vai estar em 0 volts e o nível lógico 0. Tá? Então, essa é uma configuração padrão. Na Raspberry Pi já existe uma pré-definição, tá? Esses resistores nós podemos colocar circuitos externos de pull-up e pull-down, mas o GPIO da Raspberry Pi já tem um padrão e já tem resistores de pull-up internamente, tá? No circuito dela. Então, por padrão, os pinos 0 a 8, eles estão definidos com pull-up, então se você não conectar nada nos pinos 0 a 8, ele já vai estar te entregando um sinal lógico 1, né, vamos dizer assim, tá, ou 3.3 volts, e os pinos de GPIO 9 a 27, eles por padrão já estão pré-configurados como pull-down, tá, como 0. Isso pode ser modificado, mas é importante saber, né, caso você esteja tendo algum tipo de comportamento não esperado no seu circuito, esse pode ser um dos motivos. E para a saída digital, né, mais uma vez, ela é alimentada, né, pelo próprio circuito da placa, né? A Raspberry ela tem uma saída de 5 volts, mas ela não é chaveada, ela não é possível de ser controlada, é só para alimentação específica. Tá? Então os pinos do GPIO eles vão ser sempre limitados entre 0 e 3.3 volts. E é interessante saber que o corrente limite, tá, por pino do GPIO, ela flutua, ela varia lá no máximo entre 50 mA, chegando no máximo a 800. Tá? Não é muito bom exceder isso aqui. Então, basicamente, você vai conseguir acionar circuitos lógicos, no máximo acionar um LED, mas não vai conseguir controlar um motor diretamente com o GPIO. Você vai precisar de circuitos a mais, né, de outros circuitos de potência, para poder multiplicar a tensão, né, e alimentar circuitos que tenham exigências maiores em termos de requisitos, né, em termos de corrente. Tá? Então, esse é o básico aqui da saída digital. Bom, para fazer controle da GPIO, né, nós podemos usar várias linguagens de programação. Eu vou citar aqui algumas, tá? Mas existem várias outras. Eu vou citar alguns exemplos usando direto o Bash, ou seja, a partir da linha de comando nós podemos ter acesso a esses pinos. Vou fazer uns exemplos com vocês usando a linguagem Python e também alguns exemplos usando a linguagem C. Tá? E dentre outras, tá, praticamente toda linguagem que tiver suporte ao baixo nível ali, né, do acesso, mesmo seja outras, Java, tem o Scratch, por exemplo, que vem no Raspberry Pi, dentre outras, elas também poderiam ter esse acesso, tá? Mas a gente vai se concentrar nessas 3 primeiras como exemplo. E aqui a gente vai dar o primeiro exemplo usando direto o Bash, tá? Começando a exportar um pino, tá, para ligar um LED, e depois fazer um acesso a um botão. Tá? Mas para isso nós vamos primeiro mostrar um pouquinho, tá, da placa do GPIO e conectar para a gente ver como vamos conectar entradas e saídas. No caso a gente vai primeiro conectar alguns LEDs e um botão para ter acesso e depois volta aqui para o exercício. Então o primeiro circuito de experimento que nós vamos fazer é basicamente algo parecido com isso, tá? Não necessariamente os mesmos pinos, mas aqui é representativo, onde nós vamos ter LEDs conectados aqui a uma protoboard, né? Então vamos ter LEDs de diferentes cores, e é importante, né, para quem não é da eletrônica, para o pessoal de software aí saber que um LED você nunca pode conectá-lo diretamente entre a tensão de alimentação, né, por exemplo o VCC, e o seu terra, tá? Porque senão ele queima. Então basicamente você sempre tem que limitar a corrente através de um resistor. Então você não pode deixar a corrente fluir pelo LED livremente, você tem que limitar, tá certo? No caso, como a gente está usando tensão de 3.3 volts, um resistor de 220 ohms ele é suficiente, né, para limitar a corrente e para acender o LED ali na potência máxima
que ele pode fornecer. Tá? Então nós vamos montar esse circuito, aqui o preto é o ground, então vocês vão ver que o ground vai estar ligado, e o LED ele vai estar sendo acionado por pinos da GPIO especificamente. Então ele tem essa ligação no pino preto aqui comum, e as ligações mais específicas aqui em portas da GPIO. E aqui embaixo, aqui no centro, nós vemos também um botão. Tá? Então, basicamente, o botão, como a placa já fornece os resistores de pull-up e pull-down, eu não preciso colocar resistores externos para o botão. Tá? Eu vou usar os pull-up e pull-down interno da placa. Eu simplesmente vou conectá-lo ao ground e também conectá-lo a um pino, onde esse pino vai detectar ou não, né, se o botão está acionado, certo? Então, vindo aqui para a prática, né, vendo o nosso circuito, nós vamos trabalhar com essa placa, 3 resistores. Então, eu coloquei aqui resistores de cores diferentes. Tá? Esse aqui é um resistor que é transparente, o plástico aqui, mas na verdade ele acende em azul. Tá? E aqui nós temos um botão. Tá? Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos conectar os pinos da parte baixa aqui da GPIO no circuito, tá? De maneira a, primeiro, alimentar com o ground. Então, nós vamos conectar aqui o ground, que é o pino 39. Esse aqui ele vai ser um pino comum, que vai ligar, né, nos resistores. Então aqui eu já conectei resistores nessa linha de cima. Tá? Então eu vou ligar o ground nos resistores e em seguida eu vou ligar, né, os pinos da GPIO específicos na outra perninha do LED. Tá? Basicamente, a perninha do LED que nós vamos conectar no pino é a perninha, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, mas vou colocar o diagrama, é a perninha mais comprida, tá? Que é essa de cá. Então, nós vamos colocar aqui na placa, deixar aqui, tá? E eu vou usar basicamente 3 cores distintas para fazer essa conexão. Então eu vou conectar os pinos da placa, mais especificamente o pino 33, 35 e o 37, que são esses 3 acima aqui. Tá? Nós vamos conectá-los. Então nós temos aí a nossa primeira conexão, tá, da placa. Os pinos de LED estão todos conectados. E agora nós vamos fazer a conexão do pino do botão. Tá? Então para o botão eu vou usar um pino mais aqui acima. Então eu vou conectar o botão aqui no pino da GPIO 3, que é o pino 5. Que é o terceiro aqui desse lado, em um dos lados do botão. E em seguida eu vou conectar o ground mais próximo, que é o do pino 6, tá aqui. Então eu vou fazer a conexão dele no outro lado do botão, tá? Então para quem nunca usou esse tipo de botão, é interessante você conectar na diagonal, tá? O botão na diagonal. Um de um lado e um do outro lado na diagonal. Então nós temos aí o nosso setup inicial da placa e agora nós vamos alimentar a placa para começar a fazer alguns experimentos com ela. Então enquanto a placa está dando um boot, nós vamos mudar aqui para o nosso terminal. Então, o primeiro experimento que nós vamos fazer é usando o Bash, né, como vocês estão vendo aí, definindo, né, direto na linha de comando o acesso a um pino da GPIO.
Então é interessante aqui, pessoal, lembrar da questão da pinagem. Tá? Aqui nós estamos usando a nomenclatura, tá, do GPIO, do número do GPIO, que lá naquele diagrama de pinos também é conhecido como o diagrama BCM, que é o Broadcom, que é o próprio chip, né, o fabricante, ele define. Tá? Então existem 3 nomenclaturas de GPIO, 3 números diferentes. O primeiro deles é o pinout, né, basicamente os pinos da placa em si. O BCM, que é a nomenclatura específica do número da GPIO, e você também tem bibliotecas proprietárias, por exemplo, uma que é muito utilizada, que hoje está descontinuada, que é o WiringPy, que ela tem a nomenclatura de pinos, a numeração própria também. Tá? Nesse caso aqui a gente está usando a nomenclatura, a numeração do BCM. Nós vamos usar. Então nós vamos conectar via SSH na placa. Eu já configurei aqui o IP da RESP num alias, né, na minha rede local. Tá? E aí, basicamente, o que nós vamos fazer primeiro é exportar o pino da placa. Tá? Nós podemos ver esses pinos aqui, tá? No System Class. Isso aqui também está sendo deprecated, né? Ou seja, descontinuado o acesso direto, mas ainda está disponível como pinos, como forma de acesso direta ao nosso hardware. Tá? Aqui eu tenho a GPIO, e aqui vocês vão ver que eu tenho GPIO 0, 100 e 504, tá? São os chips da GPIO conectados diretamente ao sistema. Tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer, eu vou voltar lá para a minha pasta raiz, tá? Minha pasta do usuário, para mostrar que eu não preciso estar aqui dentro. Tá? E eu vou dar aqui um echo, vou definir o número que eu quero. O nosso diagrama de pinos, nós conectamos esses 3 pinos do final aqui, o 13, 19 e o 26, tá? Na saída dos LEDs. Então são esses 3 pinos que nós vamos utilizar. Então, para começar, nós vamos dar um export no pino. Então vou dar um echo, número do pino, no formato BCM. E aí eu vou dizer que eu quero exportar o sysclass GPIO export. Tá? Então ele vai exportar para mim o pino 26 e deixar disponível como GPIO 26. Agora eu preciso definir a direção desse pino. No caso nós estamos conectando um LED, então ele é um pino de saída. Tá? Nesse caso eu defino como out sysclass GPIO 26, é o que está exportado, né? E eu vou usar o comando direction, tá? O direction. Então eu vou definir a direção do pino como saída. Ok, agora que eu tenho o pino definido como saída, eu posso controlar definindo o valor em alto ou baixo, 0 ou 1. Né? No caso ele está em 0, o LED está apagado, então eu vou ligar aqui a câmera para a gente poder ver, né, os LEDs sendo controlados. Então estamos lá, echo, vou dar um echo 1 no meu sysclass GPIO 26, e agora eu vou definir o valor dele. Tá? Então vejo que o LED amarelo, que é o primeiro ali da sequência, ele se acendeu. Da mesma forma eu posso fazer o contrário, ou seja, eu posso colocar ele como 0, tá? Apagar, tá? Vou deixar ele como 1, permanente aí, só um pouco, enquanto eu consigo configurar os demais pinos. Então na sequência vamos exportar os próximos pinos. Então vou exportar os pinos 13 e o 19, que são os outros. Né? Então vamos exportar o pino 13, sysclass GPIO export, e vou exportar também o pino 19. São 2 que estão conectados. Né? Mais uma vez eu vou definir a direção dos dois. Então echo, out, todos eles são LEDs.
sysclass GPIO, e agora GPIO, né, os dois outros, eu tenho o 13 que está habilitado, então vou definir a direção dele para fora, e o 19 direction também para fora. E agora, do mesmo jeito que eu fiz com o primeiro, eu posso habilitar aqui como 1, né? Então eu vou lá chegar no pino 13, por exemplo, e vou definir o valor igual a 1. Então ele acendeu o LED azul, e agora eu vou ligar o LED que está no pino 19, né, também como 1. Então acendeu o LED vermelho. Tá? Então os três agora estão acesos e funcionando. E da mesma forma que nós fizemos para acender os LEDs, nós temos também, através do Bash, o contato com as entradas, se quisermos. Tá? Então, da mesma forma, nós vamos utilizar o pino da GPIO que nós conectamos especificamente no GPIO 3, o pino do botão. Tá? Então, estamos aqui o eco 3. Agora nós vamos definir como entrada, tá? E depois nós podemos ler a saída do pino, tá? Diretamente na nossa linha de comando. Então vamos voltando aqui no terminal, fizemos aí a configuração do LED, agora vamos fazer a configuração do pino 3, eu vou dar um eco e um export da mesma maneira, sys class GPIO export, e agora eu vou definir a direção. Então echo, nesse caso a direção vai ser como entrada, né? sysclass GPIO 3 nesse caso, e eu vou definir a direção do GPIO 3. Pronto, agora ele está definido como entrada. E agora eu posso ler o valor da entrada aqui direto no meu bash, né, na minha saída. Então eu vou dar um echo, o valor da variável, então a sintaxe usada é essa para passar, né? Então o meu sys class GPIO 3 value. Esse é o que eu quero passar. Tá? Então vejam que o valor está igual a 1, né, nesse caso aqui. Agora, se eu pressionar o botão e tentar, vejam que o valor vai estar igual a 0. Tá? Então ele está invertido, porque a lógica da entrada aqui do botão eu conectei invertida, mas quando ele está solto, soltei o botão, ele vai para 1. Quando eu aperto o botão, ele vai para 0. Tá? Então, essa é a primeira forma de acesso mais direto aqui a GPIO, né, através do Bash. Claro, isso tem várias utilidades, por exemplo, você pode setar ou configurar um script de inicialização da sua placa, tá, e que ela já possa configurar alguns pinos de entrada e saída, leituras, ou ficar rodando, vamos dizer assim, em modo de serviço, e possa acionar ou desacionar alguns tipos de circuito dependendo do estado deles. Tá? Uma função básica, se você quiser colocar, por exemplo, um cooler associado à placa, você pode usar o medidor de temperatura interno do processador para averiguar a temperatura e, dependendo ali do limiar de temperatura, você pode acionar e desacionar um cooler através da GPIO. Tá? Isso pode ser um script que inicializa junto com a sua placa. Tá? Então, uma função bem rápida, usando o Bash aqui, mostrando essa condição. Bom, em seguida nós podemos usar agora outras linguagens de programação, né? No caso nós podemos começar aqui com Python, que é mais simples, mais alto nível, né? No caso do Python nós vemos duas bibliotecas básicas para fazer o acesso, né, às portas de PIO. O acesso no Python ele é meio indireto, né, vamos dizer assim, tá? Ele é mais alto nível. Então uma das bibliotecas muito usadas é o GPIO 0, tá? E outra, segunda, é o RPI, né, Raspberry Pi GPIO. Tá? O GPIO 0 ela é uma biblioteca mais simplificada e ela é baseada nessa RPI.GPIO. Tá? Ela é construída em cima. Tá? Então nós vamos usar aí um exemplo mostrando como é que nós usamos no Python. Então nós definimos aqui alguns programas, algumas rotinas básicas em Python e em C, tá? Para demonstrar as funcionalidades das portas, e nós vamos começar
vou iniciar aqui o Sublime. Então nós vamos começar editando alguns scripts em Python, tá? Então estamos aqui com nossas rotinas, tá? Elas vão ser disponibilizadas lá no Git. Nós vamos começar com um bem básico, que é o acionamento de um LED através de um botão, tá? Então, esse exemplo ele vai utilizar como base aqui o Raspberry Pi GPIO, tá? Eu vou aumentar um pouquinho aqui a letra para facilitar o nosso acompanhamento aqui no vídeo. Então, essa biblioteca eu vou importar Raspberry Pi GPIO, né, RPI GPIO, como GPIO, e vou importar também o modo sleep, tá? Então, basicamente, essa biblioteca, tá, você pode utilizá-la com o número de pinagem tanto do BCM, tá, que é o número que aparece na documentação de PIO 1, 2, 3, quanto os pinos direto da placa. Então, você pode escolher aqui o modo, inicialmente, de PIO board ou de PIO BCM, por conta dos pinos, tá? Eu comecei aqui pelo BCM, que é o que a gente está usando, depois a gente pode mostrar um outro caso aí com board. E aqui eu vou configurar, tá, os LEDs da placa. Então vejam, eu estou usando a mesma pinagem, né, para não mudar o circuito físico ali para uma outra configuração. Então utilizando aqui a mesma pinagem, e nessa pinagem o botão ele está no BCM3, que é o de PIO 3, opa, aqui está errado, tá? Que é o pino 5. E os LEDs, eles estão nos pinos, no DPIO 13, 19 e 26. Então, vou colocar aqui 13, 19 e 26, que são os pinos 33, 35 e 37 da placa, tá? E aí a configuração dos pinos, tá? Então, basicamente aqui eu defini, né, valores aqui, um botão que é um valor inteiro, básico, tá? O LED eu estou definindo como um array, tá, de 3 valores, e a biblioteca de DPIO ela tem esse suporte. Então eu posso passar aqui, ó, dpio.setup, botão DPIO in. Então eu estou definindo que esse valor que eu estou passando aqui, o botão, que é um valor único, né, no caso 3, ele vai ser configurado como entrada, e os LEDs, né, essa lista, esse array de outras 3 entradas, elas vão ser definidas como saídas de PIO out. Então, basicamente, é a configuração inicial que nós estamos fazendo, tá? Em seguida, eu defini algumas funções aqui para tratamento dos botões, tá? Então, basicamente, aqui o que a gente vai fazer? Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tratar o pressionar do botão, tá? Nesse caso aqui, eu vou definir o botão como input e ele vai entrar num laço while. Enquanto você não soltar o botão, ele vai ficar aguardando aqui, tá? Na verdade, é ao contrário aqui, ele vai ficar aguardando o botão ser solto, tá? E depois eu vou colocar um sleep bem pequeno aqui para ele não ficar printando na tela muito rápido. Tá? E quando você solta o botão, ele vai chamar esse método, essa função chamada estado inicial dos LEDs. Então ele vai entrar nessa próxima função aqui e ele vai basicamente zerar um contador e vai definir todos os LEDs de PIO output como low, ou seja, como baixo. Então basicamente ele vai desligar todos os LEDs, né? E aqui o contador ele vai definir para 0, tá? Então, contador iniciado, tá? Então, basicamente isso que essa função faz. E agora, nós temos a condição, tá? Isso aqui é uma biblioteca que ela abstrai bastante a parte de interrupções de hardware. Então, aqui eu vou adicionar uma função de detecção de eventos, tá? No caso aqui eu posso definir quem é que vai acionar o evento, quem é que vai gerar a interrupção, no caso é o botão. E ele vai ser do tipo de PIO falling, pode ser falling ou rising, tá? Para vocês saberem. Então, basicamente, isso aqui significa que é a borda de subida ou a borda de descida, quando você aperta, né, o botão ou quando você solta o botão. Tá? Essa é a detecção de evento que nós vamos fazer. E aqui, por fim, nós vamos fazer um contador, tá, de 0 a 7. Nós temos 3 LEDs conectados, então basicamente o que eles vão fazer é contar de 0 a 7 em binário, né? 1, 2, 3 até 7,
para acender e nós vamos ver o contador binário sendo mostrado ali na tela. Tá? Então, basicamente ele entra num loop, ele reseta os LEDs para o estado inicial e ele inicia o contador. Tá? Enquanto o contador estiver menor do que 8, ele vai entrar nesse loop, onde ele vai detectar, né, se ele detectar a borda lá de pressão do botão, ele vai tratar o botão, se não, ele vai acionar os LEDs. Então, essa rotina de baixo, basicamente o que ele faz? Ele define cada um dos LEDs, né? Então de PIO Output LEDs. Então para cada um dos LEDs ele vai entrar com esses 3 valores. Ele vai entrar com LED em alta, se o contador, né, e o bitwise aqui, o operador bitwise E, tiver de acordo aqui com a posição do LED 001, né, se ele for o terceiro, senão ele vai definir como baixo, e assim por diante, tá? O contador 1, 1, 1 aqui. Aqui seria o número 4, né? Aqui o número 2, aqui o número 1 em binário, tá? E a cada laço ele incrementa o contador e faz um sleep de 1 segundo, né? Só para a gente ver o contador sendo incrementado, tá? Então, vou transferir esse código para a placa. Então, vou sair aqui, vou mandar, basicamente eu vou definir aqui uma rotina para enviar a pasta inteira para a placa, para não ficar repetindo arquivo por arquivo, né? E vou colocar na minha pasta raiz lá da RESP. Pronto. Então, tem uma série de outros arquivos, depois a gente vai ver, mas transferir o estado atual desse arquivo lá para a placa. E aqui eu tenho acesso via SSH na placa, tá? Aqui ele tem essa pasta que nós definimos de PIO. Dentro dela tem os arquivos Python, então eu vou entrar no arquivo Python. Tá? Então estão todos os exemplos e o que nós vamos rodar no momento é esse LED botão, tá? Esse inicial. Então eu vou rodar com Python 3 aqui, que eu acho que tem alguma função que eu coloquei no formato do Python 3. E aí vou mostrar para vocês a rotina acontecendo, vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho da imagem da placa para a gente poder ver isso aqui acontecendo em tempo real. Então, vamos acionar, tá? Então, o contador foi iniciado, então vejam que ele está fazendo a contagem de 1 até 8, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí zera, né? E quando eu pressiono aqui o botão, né, ele fica aguardando o botão ser solto, ele fica em estado alto. Quando eu solto, ele reinicia o contador. Tá? Então, basicamente, esse é o funcionamento do nosso circuito. Tá? Então, esse é o funcionamento aí. Tá? Então, bem simples, né? Vou colocar aqui mais próximo, para a gente poder ver com mais detalhes aí o funcionamento do circuito. Então vou cancelar esse programa, travou ali, tá? Então esse é o primeiro acesso ali via Python. Então voltando aqui nos nossos programas, nós vamos trabalhar com uma variação agora desse circuito, desse software, tá? Aqui é usando o GPIO 0, então ele é um superset aí do RPI.GPIO, ele é construído em cima, né? Então ele simplifica, mas ele tem um pouquinho de algumas limitações, então só para vocês verem como é que ele funciona, né? Então você importa lá o GPIO 0, importa o LED, o botão, tá? Que são classes que estão internas nessa biblioteca. Sinal, pause aqui, vou fazer essa pausa para ele poder ficar rodando. E aqui ele define basicamente os objetos, né? Então aqui eu estou definindo o LED 1 como sendo um objeto do tipo LED passando o pino, um botão 1, objeto do tipo button, passando o pino 3, tá? E aqui eu vou fazer o LED 1.blink. Então basicamente ele vai fazer o LED piscar quando eu rodo esse código. Esse código já está lá na placa, então nós vamos rodar ele diretamente, é o 01. Então, voltando aqui, né, na nossa placa, tem ali o LED botão 01. Então, eu vou rodar Python
3, LED botão 01. Então, ele vai fazer um dos LEDs, né? O outro ficou no estado lá inicial, ele vai fazer só um dos LEDs, que é o que está no pino 26, que é o amarelo, piscar, tá? Basicamente, esse é a funcionalidade dele nesse momento. Então, nós vamos fazer agora uma adaptação aqui, eu vou cancelar essa piscada do LED, e agora eu vou fazer o botão 1, aqui vocês veem uma função bem alto nível, que é botão 1, when pressed, ou seja, quando pressionado, tá? Ele vai ligar o LED 1, LED 1.on. E aqui botão 1, when released, ou seja, quando solto, ele vai fazer o estado do LED, né, o LED amarelo, no caso aqui, off. Tá? Então vou salvar. Vou enviar novamente os códigos lá para a placa, atualizando. E agora vou rodar o código, só que agora no formato atualizado. Então agora o LED amarelo ele fica apagado, né? E a partir do momento que eu aperto o botão, ele acende o LED. Tá? Então basta pressionar, ele acende, solta, ele apaga. Tá? Então uma função bem direta aqui do nosso código. Bem, essa foi a primeira parte da aula. Nós fizemos alguns experimentos utilizando a linguagem Python e na próxima parte, né, na próxima etapa, nós vamos continuar explorando a GPIO, né, as portas de entrada e saída, utilizando primeiro um acionamento de uma carga mais alta, né, além das possibilidades da Raspberry, nós vamos usar um circuito de acionamento de uma carga de tensão mais alta e fazemos alguns experimentos utilizando a linguagem C, demonstrar as bibliotecas C, para acionamento da GPIO, e além disso trabalhar com um outro modo de acionamento dos pinos de saída que é chamado de PWM. Tá? Então, até a próxima, pessoal.